Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje, dia 1º de abril, uma segunda-feira, né? Feriado, Dia dos Trabalhadores. Aproveitar e fazer um videozinho aí para informar a vocês como é que estão as coisas, né? O que ocorreu e falar sobre alguns outros assuntos aí. Prevejo aí que nós vamos finalizar esse desenvolvimento no próximo vídeo, tá certo? Ocorreram alguns erros na placa de circuito impresso, é normal isso, tá? Então, nós vamos falar sobre esses assuntos aí, tá bom? Deixo vocês com uma vinheta e retorno já já. Por favor, deem o like e se inscrevam no nosso canal, que é muito importante. Até depois. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a placa de circuito impresso, né? Ela chegou. Muito bem feito, né? Um processo assim admirável da JLC PCB, perfeito, muito legal. As plaquinhas vêm acondicionadas numa caixinha direitinho, selada, a vácuo, ainda com um tiradorzinho de umidade, né? Muito bacana. Uma pena que ela tinha alguns erros, né? Tanto mecânicos como eletrônicos. Mas é normal, geralmente a gente faz uma ou duas placas aí. É difícil acertar de primeira, né? Todas as vezes, ok? Então eu cometi alguns erros, vou mostrar aqui para vocês. Vamos aqui para a versão da placa antiga e vocês vão poder ver aqui o que eu errei. Primeira coisa que eu errei foi o posicionamento aqui, ó. Vou voltar de novo na câmera. Do RTC, eu tive que colocar mais um header ali, ó. Tá vendo? E quando você encaixa o RTC aqui, tive que pôr, né? Ele esbarra no potenciômetro lá, tá vendo? Ó? Olha aí. Ó. Isso foi um erro mecânico, né? Que me obrigou a colocar esse headerzinho aqui só para me fazer teste, mas eu não gostei que fica meio solto, isso aqui não está aprovado, né? Então, somente para teste e verificação de funcionamento. A parte lógica com LCD, ok, sem problema nenhum, funcionou show de bola. Tá? Outro erro que eu cometi foi esse resistor aqui R5, esse aqui, ó. Eu botei duas vezes em cima do sensor de infravermelho e esqueci de colocá-lo no lugar devido, que era no sensor de temperatura. Vamos voltar aqui para o monitor. Aqui eu tive que inverter SDA com SCL, porque quando o conector sai daqui, ele vai para esse lado, né? Então fica invertido. Não, esse aqui é a placa antiga, né? Então ele sai daqui e vai para cá, ó, e não para cá. Eu tive que inverter também. Outro erro que eu cometi foi aqui, ó, nos resistores R1 e R11 e R12, eu acabei aterrando a saída de áudio, tá vendo? Deixa eu tirar aqui o layer top, fica mais fácil para ver. Eu coloquei aqui um fundo e acabei tampando os dois resistores, né? Então essa é a versão antiga. Lá na internet eu automaticamente já tirei essa placa de lá para evitar que alguém mande fabricar essa placa com erros, né? São erros graves. Também afastei, puxei esses furos para cá, para eles ficarem alinhados com o LCD. Diminuí essa placa um pouquinho, mais ou menos nesse tamanho. E aqui eu aumentei ela para baixo, tá? Um pouquinho mais, para ficar do tamanho do LCD. Outra modificação grande que eu fiz foi na parte da fonte, tá? O que ocorre é que o módulo PAM
ele consome muita energia. E o regulador 7805, ele é meio lento, tá? Para fazer essa regulação quando ele demanda muita corrente. Então fica dando alguns probleminhas aqui. Então eu eliminei toda essa parte de 5 volts e mudei a tensão da fonte de entrada para uma fonte chaveada de 5 volts. E funciona com uma beleza, porque aí o PAM, o módulo de potência, tem corrente à vontade para funcionar. Certo, meus amigos? Então, essa é a versão antiga, que já não está mais disponível para ser feita. E essa é a versão nova, que ainda não foi testada, já está em fabricação. Vamos ver aqui no site da JLC PCB. Eu já mandei fabricar outra placa, né? Está aqui já em produção, a placa nova. A China está em feriado também, retorna amanhã, né? Então já foi analisado. Os dados, os arquivos Gerber já foram auditados pela engenharia dele, já está em produção, né? Só quando ele retornar, daqui a mais 15 ou 20 dias, está chegando a placa nova aí. Aqui é o nosso esquemático, né? As alterações que foram feitas, foi retirada toda aquela parte de regulador do 7805 que estava aqui. Alguns capacitores aqui eu tirei também. Eles foram renomeados, é claro, né? E já está atualizado na placa de circuito impresso. Ok, meus amigos? Então, essa é a placa definitiva que vai estar lá para fazer o download, caso não tenha mais nenhum erro. Eu acredito que não tenha mais, né? Certo? Todos os arquivos vão estar lá disponíveis para vocês fazerem o download. O software deu uma pequena otimizada, tá? Tirei algumas coisas que estavam repetidas, algumas instruções que podiam ser otimizadas, tiradas de repetições, principalmente aqui na parte do infrared, ela foi muito otimizada, sem perder nada daquela lógica que nós havíamos conversado. Algumas pessoas me fizeram uma pergunta com relação a essa parte do software, né, do include do infrared, como é que eu detecto isso aqui, ó, maior que 2.600, né? Como nós fizemos lá o cálculo, quantos tiques, né, o timer 1 dá em 9 milissegundos, em 4 milissegundos, né, de acordo aqui com o nosso protocolo, RC5 protocolo. Lembra, 9 milissegundos dava 18.000 tiques, depois 4,5 milissegundos dava 8.000 a 9.000 tiques. Da mesma forma, para obter um nível lógico 1, eu tenho 2,25 milissegundos, né, que é 2.250 microsegundos, eu faço a conta. E para o nível lógico 0, 1.125 microsegundos, ou 1,25 milissegundos, né, eu faço o cálculo igual. Então, se ele for menor que o valor, se ele for maior que o valor de 1.125 microsegundos, ou 1,125 milissegundos, né? Eu vou encontrar um valor X lá, dou uma folguinha, né? Porque é o dobro do tempo exatamente. E aí eu considero 1 ou 0. Ok? Simples assim. Perfeito? Então o software foi otimizado, tá? Tá tudo funcionando belezinha. Aquela rotina de acesso direto ao PLL eu não trabalhei ainda, vou deixar isso para o final. Tá? Possivelmente eu vou lançar um vídeo aí só com essa atualização de firmware, onde você vai poder digitar direto o valor que você quer que o PLL vá para que você sintonize. Tá certo? Eu praticamente finalizei a compra de todos os materiais necessários para a montagem. Dá uma olhadinha aqui na câmera. Comprei um par desses alto-falantezinhos aqui, ó. Muito bacana, de suspensão. Um baita de um som, são umas caixinhas, né? Muito bacana. Vou deixar o link lá para vocês. Comprei um par, funciona muito bem. Sonzinho bem razoável para o que se propõe. Ok? Deixa eu dar um zoomzinho aqui para vocês verem melhor.
Muito bacaninha os alto-falantes. Tá? Uma qualidade muito boa e muito baratinho isso aqui. Estou trabalhando já no casezinho 3D, né? Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Uma parte que ficou faltando, né, falar, foi essa alteração aqui feita no LCD. Lembra? Para a gente fazer o controle de brilho lá, ó. Sai um fiozinho do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto pino. Tá vendo aqui, ó? Quinto pino. Ele sai, ó. Dá a volta aqui, ó. E aqui por baixo você tem aqueles resistores lá, né? Ó. Aí é horrível aqui porque a câmera fica ao contrário. Certo? Então esse primeiro, segundo, terceiro resistor aqui, ele é retirado e desse lado de cá da placa você solda o fiozinho que vai lá para aquele pino 5. Certo? É assim que a gente faz o controle de brilho do LCD. É uma alteraçãozinha de hardware, né? Precisa de alguma habilidade para fazer isso aí. Perfeito? Deixa eu ver se a câmera consegue focar melhor aqui. Ela não está de bom humor hoje, infelizmente. Tá certo? E aqui ficou a parte do áudio, né? Tem alguns resistores aqui que eu estou fazendo teste. O RDA lá embaixo, ó, tá vendo? Aqui vai o conector, que vem da placa principal. Esse conectorzinho aqui, ó. Tudo isso eu vou deixar link para vocês comprarem lá. Tá meio gambiarrento, porque foi a primeira montagem, né? A gente está testando. Substituir esse conector aqui por um que é 90 graus, o fio entra por aqui, já comprei. Também vou deixar link para vocês, coisas muito baratinhas, tá? Que vale muito a pena comprar. Já estou trabalhando também no case, né? Eu já imprimi a frente. A frente já foi impressa, tá? A primeira parte aí do case da montagem, tá? Ainda precisa de um retoquinho muito mínimo para fazer. O LCD, ele encaixa aqui, ó. Tá vendo? Encaixa certinho. Perfeito? Olha aí que bacaninha. Certo? Uma pequena alteraçãozinha para fazer, que é deixar um espaçozinho aqui para esse conectorzinho, esse fiozinho passar. É muito pouca coisa, isso eu faço lá no 3D, não tem problema. O infrared e o LDR já estão no lugar. Perfeito? Então, está assim muito bem encaminhado. Eu tenho fé que o próximo vídeo eu já vou mostrar para vocês a montagem finalizada. Tá ok, meus amigos? Vou dar uma olhadinha aqui numa coisa que faltou para falar. Nós passamos muito rápido aqui no datasheet do RDA 5807, né? E algumas coisas que eu queria mostrar para vocês. Ó, realmente ele vai de 50 a 115 mega, ok? E aqui embaixo ele fala uma coisa, eu tive dando uma lida depois com calma. Aqui, ó, digital low EF tuner, ou seja, baixa frequência intermediária, né? Sintonizador digital com baixa frequência intermediária. Então a frequência intermediária, como eu falei para vocês, ela está presente aí no nosso módulo. Tá ok, pessoal? Então a plaquinha, já que isso aqui ela é perdida mesmo, né? Tá com erro, isso aqui ela vem dessa forma, você simplesmente destaca. Opa! E aí você tem os dois módulos, né? O módulo do LCD e o módulo da fonte, do amplificador e do rádio. Ok, meus amigos? Então é isso aí que eu tinha que passar para vocês, tá bom? E assim que chegar a placa nova, que deve demorar em torno de uns 15 a 20 dias,
Eu também já estou praticamente finalizando a parte de 3D lá e impressão do gabinetezinho para alojar a nossa montagem direitinho, né? E todos esses arquivos vão estar para vocês disponíveis para download, tanto em .step, né? Que você pode usar qualquer software 3D para abrir, manusear, alterar, como os arquivos já no formato .stl, que você manda direto para o software de impressão das impressoras 3D que vocês eventualmente possam usar para fazer a impressão dessas cases. Ok, meus amigos? Então, vejo vocês aí no próximo vídeo, daqui uns 20 dias mais ou menos. Peço a vocês que deixem o seu like lá, se inscrevam no nosso canal, ok? E nos vemos em breve. Um grande abraço, tudo de bom.